Jorge. Então, a Shirley vai orar pelos missionários da Junta de Missões Nacionais, e aí logo na sequência a presbítero Diógenes também, tá? Pai Celestial, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Deus, por mais essa rica oportunidade de estar aqui para louvar e glorificar o teu nome. Ó Deus querido, e para ouvir também o que o Senhor tem para falar conosco. Agora, Senhor, nós queremos colocar na tua presença o reverendo João Éder e Jerusa, Senhor. Ó Deus, também juntamente os teus filhos. Toma essa família nas tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, de uma forma especial, ó Deus, para que eles, meu Deus, movidos pelo teu Santo Espírito, estejam falando, ó Deus, constantemente da tua palavra. E mais que isso, Senhor, ó Deus, com muito entusiasmo, Senhor, com muita gratidão a ti, pela obra maravilhosa que o Senhor fez de salvação pelas nossas vidas, que através da vida deles as pessoas possam se interessar em saber por que eles são tão empolgados com essa salvação que eles anunciam, Senhor. Ó Deus querido, abençoa a vida deles em família, dando paz, dando alegria, dando sabedoria aos pais para criar esses filhos, que estes filhos cresçam em obediência aos pais e principalmente ao Senhor. Ó Deus, sustenta essa família, Senhor, com todos aquilo que eles necessitam, Pai Santo, de financeiramente, espiritualmente, Senhor, que o Senhor esteja cuidando e usando poderosamente. Da mesma forma, eu peço para o reverendo Adiel e Águida, ó Deus querido, Senhor, que o Senhor possa abençoar esse casal, Senhor, da mesma forma, usando poderosamente para a honra e glória do teu nome, sustentando, Senhor, em todas as necessidades dele. Ó Deus querido, que a gratidão de tudo que o Senhor tem feito possa estar no coração deles, que eles também sejam vistos como pessoas empolgantes e como pessoas que têm algo especial para comunicar e assim ganhem muitas almas para o reino do Senhor, meu Deus querido. Traga vidas aos pés de Jesus para serem convertidos, meu Deus querido. Fala, Senhor, no coração de cada um e as pessoas que essas vidas evangelizam, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo esses corações, Senhor. Porque se o teu Santo Espírito não falar nos corações, não vai haver transformação. Fala, Deus, transforma, salva a alma, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, pela noite, te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos, Senhor, por estar bem. Pai de misericórdia, nesse instante, Pai de misericórdia, nesse instante, Senhor, nós te apresentamos o pastor Fábio e Lucas, Fábio e Lucila, filhos Ana e Gisele, que tu possa abençoar esse pastor, Senhor, com sua família. Abençoa, Senhor, o campo que ele está lá em Goiás. Enriquece, Senhor, que ele possa continuar falando do teu trabalho, da salvação em Cristo Jesus. Senhor de misericórdia, abençoa seus filhos, que possam crescer em sabedoria e graça. Orienta seus pais para poder também trabalhar os seus filhos e serem servos do Senhor, missionários, pastores, etc. Oh Deus de misericórdia, muito obrigado por isso. Te apresentamos também, Senhor, Fábio e Elisa Tavares e o seu filho Gustavo. A família jovem, mas pedimos, Pai, tu possa enriquecê-los de graça e de misericórdia. E que possamos, Senhor, ter certeza que Ele está fazendo a tua vontade somente. Abençoa as pessoas que estão recebendo visita, abençoa as pessoas que estão indo à igreja, abençoa, Senhor, os campos que eles estão indo, Senhor, pregar o teu evangelho. Enriquece, Pai, com teu Espírito Santo, a vida desses pastores, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de nós orarmos pelos outros motivos, lembrar nossa igreja, nós oramos pelos missionários, e agora o próximo domingo, já é o nosso terceiro domingo do mês,
Então, é o domingo que a gente tem dado a ênfase para a nossa oferta missionária. Já compartilhamos, acho que ontem, a carta, o informativo missionário do João Granadeiro, né, que é seminarista ali em Vassouras, no Rio de Janeiro, e temos contribuído com o trabalho da igreja ali em Vassouras e também com o trabalho da família Bantim lá na África do Sul. Então, não esqueça isso. O mais importante, inclusive, é nós orarmos pelo trabalho desses nossos irmãos. Nós não temos recurso suficiente para ajudá-los com tudo que eles precisam. Mas a gente pode orar para que Deus levante todos os recursos necessários. Agora, ao mesmo tempo, a gente pode ser pelo menos uma parte pequena da resposta dessa oração. Então, a gente tem procurado esse mês, inclusive, dar essa ênfase da importância dos nossos dízimos e ofertas. Temos o desafio de ajudar com os alimentos para a cesta básica. Temos nos envolvido com o trabalho lá Monte Moriá, mas essa semana a gente está dando esse destaque para a oferta missionária. Se você puder contribuir nessa semana, ou se for em algum outro momento, a gente só tem pedido para que os irmãos façam essa anotação, né, esse destaque, para que a tesouraria saiba o valor que tem sido enviado integralmente para essas famílias. Tá? E vamos orar agora, também motivos ligados à igreja. Hoje nós vamos orar pelas igrejas que formam o nosso presbitério, então orando pelo presbitério sudeste paulistano como um todo, né? Então na Igreja Presbiteriana do Brasil, as igrejas se reúnem, né? Se agrupam em presbitérios. Então a gente pedir pelas igrejas, pelos pastores, pelas reuniões, por aquilo que precisa muitas vezes ser decidido, acertado. Então, pela vida do presbitério como um todo. E também temos orado pelas igrejas perseguidas, né? Os países onde tem perseguição contra o evangelho. A gente está acompanhando a classificação que a Portas Abertas faz a cada ano, de 50 países, né, os 50 países mais perseguidos pelo Evangelho, e o número 24 é o Mali. Então, lá, inclusive, com dificuldades com troca de governo, né, e situações de violência contra os cristãos. Então, algumas das fontes de perseguição lá são os cidadãos em geral e algumas quadrilhas violentas mesmo. Às vezes o cristão que é perseguido ali é perseguido pelos seus próprios parentes. Há oficiais do governo que realizam também essa perseguição e há líderes de grupos de outras etnias, porque às vezes a disputa não é só religiosa, também é porque eu não nasci no mesmo povo, na mesma tribo, esse tipo de coisa. Então também alguns desses líderes que promovem a perseguição. Então tanto pelo nosso presbitério, quanto pelos cristãos perseguidos em Mali. Quem que pode fazer essa outra oração agora? Presbítero Wellington. Querido Deus, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este dia, ó Pai. Dia no qual o Senhor preparou para que possamos ter saúde e trabalhar, ter os nossos afazeres, aqueles que cuidaram das suas casas, também, ó Pai, as crianças que foram às escolas e que estão de férias, e que o Senhor possa estar nos abençoando. Ó Deus, te agradeço especialmente também, ó Deus, pela nossa igreja, ó Pai, igreja presbiteriana, o nosso presbitério sudeste paulistano, ó Deus, pastores e presbíteros, ó Pai, no qual o Senhor levantou para cuidar da igreja, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando esses homens, dando saúde, paz, alegria a cada um deles, discernimento, ó Deus, para que possam cuidar dessas igrejas conforme o teu querer e a tua vontade, ó Deus. Segundo a tua vontade também, ó Deus, nós te agradecemos e te pedimos misericórdia, ó Pai, pelas igrejas perseguidas, ó Deus. Sobretudo neste país de Mali, ó Deus, onde pessoas têm sofrido, ó Pai, perseguições por estar envolvida com a tua palavra, querer professar aquele Deus maravilhoso que o Senhor é na vida deles, ó Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Ser com cada uma dessas pessoas, ó Pai, na qual têm sido perseguidas e muitas vezes, ó Pai, levada até a morte.
que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, os familiares, abençoando essas pessoas na qual têm passado por estes problemas tão terríveis, ó Pai. Não só neste país, mas em todos os outros países também, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Teu Evangelho, ó Pai, possa ser proclamado segundo a Tua vontade e o Teu querer. Te agradecemos por mais esta oportunidade de nos reunirmos e poder alçar a nossa voz, pedindo misericórdia a essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai ter um outro momento de oração. Até já era um desejo nosso, mas a gente vai encaixando as coisas conforme Deus vai permitindo também, né? É bom a gente estar reunido com a igreja para orar como igreja, né? Mas é tão bom quando a gente consegue separar um tempo também para a gente orar pela nossa própria vida, né? Então, daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra, né? Mas antes disso, nós vamos ao som de um hino, que é o hino Mais Perto Quero Estar. Vamos curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Se alguém quiser também se colocar de joelho ou mesmo em pé, fique à vontade. É um tempo para você orar ao Senhor pela sua vida. Talvez suas necessidades, suas alegrias, suas preocupações, talvez os seus pecados a serem confessados. Ore ao Senhor nesse tempo que não é exatamente de silêncio, mas ao som desse hino, a oportunidade de a gente clamar a Deus pelo nosso viver.
Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar novamente com os irmãos. E hoje, quinta-feira, ver a casa cheia, para a glória de Deus, isso é muito bom. E agradecer também pela oportunidade de estar mais uma vez aqui e para trazer a mensagem dessa noite. Eu quero convidar os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11, do versículo 1 ao 4. Lucas 11, do 1 ao 4. A oração dominical. De uma feita, estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos dia em dia. Perdoai os nossos pecados, pois também nos perdoamos a todos o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Aqui vemos a passagem onde Jesus estava orando e um dos discípulos, ele percebe quão grande tem sido a oração de Jesus e ele pede ao Senhor Jesus que os ensine a orar. É certo que quando nós oramos, tudo muda. Quando nós oramos, nós devemos perceber e falar quão grande é o Senhor e quão pequenos são os nossos pedidos e quão pequenos são os nossos problemas diante disso. E quando oramos, nós temos a perspectiva, nós ganhamos a perspectiva de que quando nós entregamos tudo ao Senhor, Ele nos ouve de acordo com a sua vontade. Vemos que um dos discípulos, eles pedem ao Senhor que os ensine a orar. Aqui temos aqui a oração do Pai Nosso, né? Mesmo que na Bíblia, em Mateus e aqui em Lucas, que descreve a oração do Pai Nosso, está escrito como oração dominical. Mas nós conhecemos de oração, a oração como Pai Nosso, né, que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, Jesus nos ensina o que é chamado de Pai Nosso. E é uma oração que nós não encontramos ela na Bíblia, fora de Mateus e de Lucas. Ou seja, é uma oração que Jesus não fazia ela com muita frequência. Naquele momento que os discípulos pediram ao Senhor Jesus que os ensinasse a orar, eles deixam bem claro: Jesus, ensina-nos a orar. Tem uma diferença de ensina-nos a orar, ensina-nos a uma oração. Tem grande diferença. Então, acredito que Jesus tenha decidido ensinar aquela oração para eles, porque eles pediram que Jesus o ensinasse a orar. Então, vemos aí que o Senhor os ensina a orar. Os ensina a orar. E quando Jesus diz que a oração, quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, dai-nos cada dia um pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Esse é um modelo de oração, um modelo que o Senhor Jesus nos instituiu, porque de acordo com nossas orações, nossos dia a dia, muitas vezes falhamos, não percebemos quão grande é o Senhor e não colocamos a grandeza do Senhor em nossas orações. Primeiramente, quando oramos, devemos contemplar a grandeza de Deus, a grandiosidade do seu poder e de tudo que Ele tem feito. Irmãos, quando oramos, estamos falando com o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então, devemos ter toda a reverência, adoração e contemplar a sua grandeza em nossas orações. Pois estamos falando com o Criador do universo. Quando falamos, santificado seja o teu nome, honra e glória ao teu nome, separado seja o teu nome. Tudo isso
louvor e honra ao nome do Senhor, né? E com esse efeito que dizemos ao Senhor, Senhor, santificado seja o teu nome, e quando colocamos tudo isso em oração, automaticamente nós dizemos, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade em minha vida. Que não seja feita a vontade do meu querer, dos meus pensamentos, mas o teu querer em minha vida. E perceba como isso muda o sentido da oração, quando nós pensamos dessa forma, e quando oramos dessa forma. Tudo isso muda. O Senhor, Ele nos transforma de dentro para fora, e assim nós, a cada dia, vivemos em oração ao Senhor, e se vivemos em oração ao Senhor dessa maneira, nós vamos estar seguindo a vontade do Senhor. Perceba que Jesus, Ele ensinou o Pai Nosso de uma forma para que nós leiamos, oremos e analisemos e coloquemos em nossas orações todos os dias. Quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, devemos santificar o nome do Senhor. Quando Ele diz também, perdoa nossas dívidas, devemos perdoar o nosso próximo também. Ou seja, toda a oração do Pai Nosso, devemos ler, analisá-la e colocar nossas orações no nosso dia a dia. E assim nós vamos cumprir a vontade do Senhor, fazer o que o Senhor quer em nossa vida, né? E assim contemplar a sua grandeza. Esse é o princípio da nossa oração. Devemos começar a orar engrandecendo o nome do Senhor e não exigindo ou cobrando alguma coisa de Deus. Como se Deus tivesse que nos dar alguma coisa por obrigação. Mas devemos nos render a Ele em louvor e adoração e toda a glória. E que possamos fazer isso todas as nossas vidas, todos os nossos dias de nossas vidas. Né? Servir ao Senhor e o louvar com grandeza, como Ele é o Senhor dos céus e da terra. E essa breve mensagem, espero que toque no coração dos irmãos, né? E que possamos orar assim a cada dia, com fervor, contemplando o nome do Senhor e mostrando e dizendo cada vez mais quão grande Ele é, quão digno de ser louvado e adorado acima de todas as coisas. Graças a Deus pela vida do Davidson, da Catherine também, mas também dos outros que têm participado das nossas reuniões, inclusive trazendo essa parte devocional. A gente fica muito agradecido, inclusive pela própria orientação e incentivo para que a gente ore mais e mais e mais, né? Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. A gente pensar mesmo na nossa igreja como uma igreja que ela pode crescer e deve crescer. Só que quando a gente fala de igreja crescendo, normalmente a gente pensa nas mesmas coisas. Eu creio que uma das coisas que a gente deve assim, ter um desejo muito sincero, muito profundo, é que a nossa igreja cresça em oração. Aliás, de que outra forma ela cresceria nas outras áreas? Já parou para pensar isso? Pegando até pela fala do Davidson, né? Não é uma oração para a gente repetir de forma mágica, mas ensina a gente a orar. Já pensou se a nossa igreja aprender a orar? Será que a gente vai crescer em comunhão? E na evangelização? E na adoração? E no ensino? Agora, como é que a gente cresceria nas outras áreas? Sem oração. Então, esse momento aqui, ele é de uma importância muito grande para a vida de cada um de nós, mas da igreja que é do Senhor Jesus Cristo, né? A gente tem feito, inclusive, aí, ainda em caráter um pouco de teste, mas até essa mudança, porque a gente teve aquela fase que ficou online, né? A gente veio para o híbrido, né? Usando lá o Google Meet, agora já a segunda semana seguida que a gente está fazendo a transmissão pelo YouTube. Então, esse desejo, no dia que alguém da nossa igreja não puder participar aqui, procure acompanhar e até ficar como uma série de motivos para a gente estar orando mesmo. Hoje a gente vai fazer de uma forma diferente agora essa outra parte, porque graças a Deus a gente está com a casa mais cheia, né? E que isso possa se repetir muito mais vezes, mesmo que o diácono Wilson não faça aniversário toda semana, né? Porque parte da culpa disso é porque o Wilson ficou mais velho semana passada, né? Outra parte disso é porque quando o George fez aniversário,
É a principal, né? Cobrou, né? Teve uma cobrança assim, né, Diácono Wilson? Então, agora é a nossa vez, né, presbítero Jorge? Mas graças a Deus por todos que estão conosco aqui, né? Inclusive aí da família e gente que tem se achegado ou que faz tempo que a gente não vê aqui ou que a gente não tem visto também. Então, todos muito bem-vindos, tá? Mas a gente tem alguns motivos para a gente colocar em oração, que eu vou pedir para que todos nós oremos. Mas depois, os motivos de cada um, a gente vai dividir em grupos aí de 3 ou 4 pessoas. Vocês compartilham e orem, tá? E depois a gente encerra. Então, assim, alguns motivos para todos nós orarmos. Esse próprio motivo da nossa igreja crescer em oração, tá? Outro motivo ligado à igreja, no próximo sábado nós temos a programação dos jovens aqui, né, sobre a constância da fé. Tá? Então, é o Jump, né, mas que está aberto para todo mundo. Então, às 19 horas, e para a gente estar orando por essa programação também. Tá? Um outro motivo que também é ligado à igreja, ele é até muito singelo, mas como foi uma chatice e Deus nos ajudou, a gente tem que agradecer. Né? A gente está procurando acertar algumas partes aí de documento da igreja. E um desses desafios é a gente conquistar a imunidade de IPTU. Igrejas e mesmo outros grupos religiosos não precisam pagar IPTU. E nós ainda pagamos o IPTU desse imóvel aqui. Né? E para a gente conseguir isso, a gente tem que mandar alguns documentos, está tudo separadinho, já tem um tempo, né, presidente Jorge? E aí a gente foi até na subprefeitura, e não é na subprefeitura, tem que ser online, vamos lá, nossa via sacra na internet, no site da prefeitura. Aí mandamos, aí voltou. Aí mandamos de novo e voltou de novo. Aí depois, agora, da quarta vez, daí a gente conseguiu lá uma liberação para poder fazer uma senha. Essa senha que a gente tem autorização de fazer agora, que é para a gente poder enviar os documentos para pedir. Né? Mas outro dia, até lá no grupo do conselho, nós pedimos oração por causa dessa chatice. Foi uma chatice, mas conseguimos. Né? Faz daqui, faz de lá, aí dá uma divergência, a gente não entende direito algumas coisas, mas conseguimos. É uma pequena etapa, um pequeno passo para a gente conquistar a imunidade do IPTU, e vem aí também a questão de regularização de imóvel, transferência do imóvel. Então, a gente tem algumas necessidades, desafios aí nessa área, precisamos orar por isso. Tá? Então, aí pela igreja, aí, ligado a esses motivos, tá? Agradecendo também a Deus, né, pelo aniversário do Diácono Wilson, que a gente agradeceu semana passada, mas ele não estava aqui, agora é ao vivo a cores, né? E também agradecendo a Deus pela saúde de cada um, sem querer merecer ou desmerecer ninguém, mas é que a gente fica contente de ver o presbítero Diógenes e a Vilma, né, com a recuperação da Covid. Deus continue abençoando e fortalecendo a saúde, então todos procurem também agradecer. A gente ainda pedir pela pandemia, né, ou pela Covid, é importante estar orando também. Então, vamos mudar um pouquinho de lugar, junta mais para cá, junta mais para lá, quem tiver mais espalhado, mas para a gente compartilhar também os motivos de cada um, e aí vocês vejam, cada grupo aí de 3 ou 4 pessoas, se todos puderem e quiserem orar, façam assim, ou talvez alguém fazendo a oração aí em nome dos outros também, fiquem à vontade, tá bom? Aí quem estiver acompanhando a transmissão, se puder, junta quem estiver aí na sua casa, faz seu grupo de oração, agradeça a Deus.